Minha melhor amiga e meu noivo anunciaram o noivado deles na minha festa de despedida de solteira. Meu nome é Sofia, tenho 28 anos e, até sábado passado, eu flutuava numa nuvem cor-de-rosa, daquelas bem cafonas de comédia romântica. O motivo? Minha despedida de solteira. E em 2 semanas, apenas 2 míseras semanas, eu me casaria com Daniel, o homem que, até então, eu acreditava ser o amor da minha vida. Mal sabia eu que minha nuvem estava prestes a ser atingida por um meteoro de traição, e o piloto desse meteoro era ninguém menos que Laura, minha melhor amiga desde o jardim de infância, minha irmã de alma, minha madrinha de casamento. A festa estava impecável. Alugamos uma casa com piscina para o fim de semana, decoração com flamingos e abacaxis, brega, eu sei, mas era o nosso brega, música alta, drinks coloridos e minhas melhores amigas reunidas. Laura, como a madrinha perfeita que sempre pareceu ser, organizou tudo nos mínimos detalhes. Ela estava radiante, talvez até mais do que eu, e eu, na minha ingenuidade agora gritante, achei que era apenas a felicidade dela por mim. Que piada! Daniel e eu estávamos juntos há 4 anos. Nos conhecemos num barzinho, ele com aquele sorriso fácil e um jeito meio estabanado que me encantou. O pedido de casamento foi na praia, ao pôr do sol, com direito a joelhos no chão e lágrimas de felicidade, minhas, claro, porque Daniel sempre foi mais, contido emocionalmente, digamos. Os preparativos para o casamento estavam a todo vapor, vestido escolhido, buffet contratado, a lua de mel dos sonhos nas Maldivas já paga. Eu vivia e respirava aquele casamento. Laura, Laura. 25 anos de amizade. Compartilhamos segredos, choramos nos ombros uma da outra por causa de namoradinhos idiotas na adolescência, sonhamos juntas com nossos futuros. Ela foi a primeira a saber do meu namoro com Daniel, a primeira a gritar de alegria quando anunciei o noivado. Ela me ajudou a escolher o vestido, opinou em cada detalhe da decoração, organizou chás de panela e lingerie. Olhando para trás agora, vejo sinais, tão óbvios que chegam a ser dolorosos. O jeito que ela ria um pouco alto demais das piadas sem graça do Daniel. Os elogios que ela fazia a ele, sempre com um brilho estranho nos olhos. Às vezes em que os encontrei conversando baixinho num canto, e eles disfarçavam rapidamente quando eu chegava, alegando que era surpresa para o casamento. Eu, cega pela amizade e pelo amor, engolia tudo, achando que era apenas o jeito expansivo dela. Naquela noite da despedida de solteira, a energia estava no auge. Depois de alguns jogos de bebida e muitas risadas, Laura pegou o microfone improvisado, uma colher de pau, e pediu a atenção de todas. Achei que viria mais uma rodada de Eu Nunca ou algum discurso emocionado sobre nossa amizade. Ela estava linda, com um vestido novo que realçava suas curvas, o cabelo perfeitamente arrumado, uma maquiagem impecável. Havia um nervosismo nela, uma excitação que eu, mais uma vez, interpretei erroneamente. Meninas, meninas. Atenção aqui, por favor, ela disse, a voz um pouco embargada, mas com um sorriso de orelha a orelha. Eu sei que hoje a noite é toda da nossa Sophie maravilhosa, e estamos aqui para celebrar essa noiva linda que vai finalmente desencalhar. Todas riram, eu inclusive. Mas, tem uma coisa. Uma coisa muito especial que aconteceu, e nós, simplesmente não conseguimos mais guardar segredo, especialmente de vocês, que são tão importantes. Um burburinho de curiosidade tomou conta do grupo. Olhei para minhas outras amigas, todas com expressões interrogativas. O que seria? Laura estaria grávida? Teria conseguido aquela promoção no trabalho? Ela respirou fundo, os olhos brilhando de uma forma que agora me causa arrepio só de lembrar. E então, ela olhou para a porta da área da piscina. E lá estava ele. Daniel. Meu noivo. Entrando com um sorriso que, pela primeira vez, me pareceu forçado, quase culpado. Mas a culpa, eu logo descobriria, era a menor das suas transgressões. Dani, exclamei, surpresa. O que você está fazendo aqui? É despedida de solteira, lembra? Só meninas. Ele caminhou até o lado de Laura, pegou a mão dela. Meu estômago deu um nó. Aquilo não era normal. Eu sei, meu amor, ele disse, olhando para mim, mas o olhar dele parecia atravessar minha alma. Mas a Laura e eu temos uma notícia incrível, e queríamos compartilhar com todos vocês, nossos amigos mais próximos, neste momento tão especial. Laura apertou a mão dele, o rosto corado, os olhos fixos nos meus, desafiadores. E então, como se estivesse anunciando o prêmio da loteria, ela soltou, a voz triunfante, o Dani me pediu em casamento. E eu disse sim. Nós vamos nos casar. E, para selar a declaração, ela ergueu a mão esquerda, onde um anel de diamante, que eu nunca tinha visto antes e que parecia suspeitamente caro para o padrão de vida dela, brilhava sob as luzes da festa. Meu noivo. Minha melhor amiga. Meu anel de noivado, provavelmente comprado com o dinheiro que eu economizava para nosso casamento. O mundo ao meu redor parou.
As luzes coloridas da festa pareceram escurecer, a música alta se transformou num zumbido ensurdecedor. Senti o ar faltar nos meus pulmões. Olhei para Laura, depois para Daniel. O sorriso dela era vitorioso, quase cruel. O dele era uma máscara de nervosismo e uma ponta de, seria arrependimento? Ou apenas medo da minha reação? As outras meninas na festa estavam boquiabertas. Um silêncio mortal se instalou, quebrado apenas pelo som distante de um grilo. Vi o rosto da minha prima Júlia, pálido de choque. Vi minha amiga de faculdade, Carol, levar a mão à boca, os olhos arregalados. Ninguém conseguia acreditar. Nem eu. Era minha festa de despedida de solteira. O prelúdio do meu felizes para sempre. E ali, diante de todas as minhas amigas, as duas pessoas em quem eu mais confiava no mundo estavam anunciando que o meu felizes para sempre seria com outra pessoa. Com eles. Juntos. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar na minha mente com uma velocidade vertiginosa, cada encaixe uma nova pontada de dor e humilhação. As reuniões até tarde do Daniel. A ajuda constante que Laura oferecia a ele com os preparativos do casamento, que agora eu entendia serem os preparativos do casamento deles. Os olhares cúmplices. As conversas secretas. A viagem que Daniel fez a trabalho no mês passado, e da qual Laura coincidentemente também estava ausente, visitando parentes distantes. Tudo mentira. Uma teia de mentiras tecida pelas duas pessoas que eu mais amava. Lembrei-me de um dia, há algumas semanas, quando encontrei um brinco que não era meu no carro do Daniel. Ele disse que devia ser de alguma colega de trabalho que pegou carona. Laura, quando comentei com ela, disse que eu estava sendo paranoica, que Daniel me amava. Vadia. Cínica. Traidora. E o vídeo, o vídeo. Uma semana antes, uma suspeita incômoda, um sexto sentido que gritava perigo, me fez instalar uma pequena câmera escondida na sala do nosso apartamento. Uma medida desesperada, que eu me senti culpada por tomar, mas que agora eu agradecia a cada santo por ter feito. Eu ainda não tinha tido coragem de olhar as gravações. Até aquele momento. Naquele instante, enquanto o anúncio deles ecoava na minha cabeça, a imagem do cartão de memória guardado na minha bolsa surgiu nítida na minha mente. Eu sabia, com uma certeza gelada, o que encontraria ali. Olhei para o lado e vi Pedro, o irmão mais velho do Daniel. Pedro sempre foi o oposto do irmão, sério, centrado, bem-sucedido. Herdou o tino para os negócios do pai e transformou a pequena empresa da família numa potência. Recém-divorciado de um casamento relâmpago e, segundo as más línguas, ou boas, dependendo do ponto de vista, agora um dos solteiros mais cobiçados da cidade. Ele estava na festa porque éramos amigos, e porque, ironicamente, ele sempre pareceu gostar mais de mim do que da cunhada que eu seria. Nossos olhares se cruzaram por cima das cabeças chocadas das minhas amigas. Vi no rosto dele uma mistura de nojo e incredulidade, direcionada não a mim, mas ao próprio irmão e à ex-futura cunhada agora noiva do irmão. Ele balançou a cabeça sutilmente, como quem diz eu não acredito no que estou vendo. E, naquele olhar, encontrei uma fagulha de cumplicidade, uma âncora em meio à tempestade. Respirei fundo, 1, 2, 3 vezes. A dor da traição era como ácido me corroendo por dentro, mas uma fúria fria, calculista, começava a tomar o lugar do choque inicial. Eles queriam um show. Eles teriam um show. Mas não seria o show de lágrimas e desespero que provavelmente esperavam. Forcei um sorriso, o mais convincente que consegui. Ergui minha taça de espumante, que ainda estava na minha mão. Nossa, comecei, a voz soando surpreendentemente firme, quase alegre. Laura. Daniel. Que notícia maravilhosa. Estou, sem palavras. Parabéns aos noivos. O alívio no rosto de Daniel foi patético. Laura sorriu ainda mais, se é que era possível, claramente achando que eu havia engolido a facada e ainda agradeceria pela gentileza. Um brinde, continuei, a voz ganhando força. Um brinde ao novo casal. Que vocês sejam muito, muito felizes. As outras meninas, ainda em choque, levantaram as taças hesitantemente. E já que estamos numa noite de tantas emoções, de tantas celebrações e surpresas inesperadas, fiz uma pausa, olhando diretamente para Laura e Daniel, que agora me encaravam com uma ponta de apreensão, percebendo que talvez meu tom estivesse um pouco demais. Eu também tenho uma pequena surpresinha para todos vocês. Algo que preparei com muito carinho e que, tenho certeza, vai tornar esta noite verdadeiramente inesquecível. Meu sorriso se alargou, mas não havia alegria nele. Havia gelo. Havia promessa.
Meninas, quem pode me ajudar a conectar meu celular no telão ali da sala? Tem um vídeo, um home video, digamos assim, que eu acho que todos aqui vão adorar assistir. Especialmente os noivos. O sorriso de Laura vacilou, e Daniel engoliu em seco, a cor sumindo de seu rosto normalmente bronzeado. O ar festivo da minha despedida de solteira de repente ficou denso, carregado de uma eletricidade palpável. Minhas amigas se entreolharam, a confusão dando lugar a uma antecipação nervosa. Apenas Pedro, o irmão de Daniel, mantinha aquele olhar fixo em mim, uma mistura de curiosidade e algo que parecia aprovação? Um vídeo, Sophie? Perguntou Carol, minha amiga de faculdade, enquanto habilmente conectava meu celular ao projetor que Laura, ironicamente, havia insistido em alugar para passar um clipe emocionante com fotos nossas. Ah, a ironia! Ela teria seu clipe emocionante, mas não da forma que imaginava. Sim, um home video, respondi, a voz perigosamente doce. Uma pequena produção caseira que eu acho que resume bem o amor que anda no ar ultimamente. As luzes da área da piscina foram diminuídas, e o telão branco, antes destinado a fotos minhas e de Daniel em momentos felizes, a piada cósmica não tinha fim, ganhou vida. A princípio, a imagem era escura, tremida. Ouvi Laura soltar uma risadinha nervosa ao lado de Daniel, que parecia ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. E então, a cena se tornou clara. Nítida demais. A sala do meu apartamento. O sofá que eu escolhi. E, nele, em trajes íntimos que eu reconheceria em qualquer lugar, afinal, alguns eram presentes meus para ela, Laura. E Daniel. O áudio era cristalino. Risadas, sussurros, beijos estalados. E frases. Frases que me apunhalavam uma a uma. Você acha que ela desconfia de alguma coisa? A voz melosa de Laura. Que nada, amor. A Sofia é tão ingênua. Acredita em tudo que eu digo, a risada canalha de Daniel. Meu noivo. Meu futuro marido. E o casamento? 2 semanas, Dani. Como vamos fazer? Relaxa, gata. Depois da lua de mel, eu dou um jeito. Digo que não era bem isso, que a convivência revelou incompatibilidades. Ela vai sofrer um pouquinho, mas supera. E aí, seremos só nós dois. No apartamento dela, claro, porque o meu aluguel está atrasado de novo. O vídeo continuou. Cenas no meu quarto. Na nossa cama. Laura experimentando um dos véus que eu havia comprado para o meu casamento, rindo e dizendo como ficaria muito melhor nela. Daniel concordando, beijando-a com uma paixão que ele não demonstrava por mim há meses. E o pior, eles falando sobre como o anel de noivado que ele me deu era bonitinho, mas simples demais, e que para Laura, ele daria um diamante de verdade, porque ela merecia o mundo. O mesmo diamante que agora brilhava no dedo dela. Um grito agudo cortou o ar. Era Júlia, minha prima. Algumas meninas levaram as mãos à boca, horrorizadas. Outras olhavam para Laura e Daniel com puro nojo. Laura estava branca como papel, os olhos arregalados de pavor, tentando inutilmente puxar o braço de Daniel, como se quisesse fugir. Daniel estava paralisado, o queixo caído, o suor escorrendo pela testa. O vídeo terminou com eles brindando com o champanhe que eu havia comprado para comemorar meu noivado, meses atrás. Um brinde ao futuro deles. Quando as luzes se acenderam parcialmente, o silêncio era ensurdecedor. Todos os olhares estavam cravados no casal de traidores. Peguei a colher de pau novamente, o microfone improvisado. Minhas mãos tremiam, mas minha voz, quando saiu, era firme como aço. Então, comecei, caminhando lentamente em direção a eles, que se encolheram como 2 ratos pegos na ratoeira. Parece que o amor de vocês é realmente inspirador. Tão inspirador que vocês decidiram celebrá-lo na minha festa de despedida de solteira. Com o anel que, presumo, foi comprado com o dinheiro que estava reservado para nossa lua de mel, Daniel? Ele não conseguiu responder. Apenas balbuciava palavras desconexas. Laura, recuperando um pingo da sua audácia habitual, tentou se defender. Sofia, isso. Isso é uma armação. Esse vídeo é montagem. Você está louca. Louca, repeti, chegando bem perto dela, olhando-a nos olhos. Louca, Laura, eu fui por confiar em você por 25 anos. Louca eu fui por te chamar de melhor amiga, de irmã. Louca eu fui por não perceber a cobra peçonhenta que eu alimentava no meu próprio ninho. Virei-me para Daniel. E você, Daniel?
Ingênua, não é? A ingênua aqui descobriu que o futuro marido dela não só tinha uma amante, como essa amante era a pessoa que secaria minhas lágrimas no altar. A ingênua aqui, Daniel, vai te poupar o trabalho de dar um jeito depois da lua de mel. Porque não haverá lua de mel. Não haverá casamento. Um coro de e é isso aí, Sophie, explodiu entre minhas amigas de verdade, aquelas que agora olhavam para Laura e Daniel como se fossem lixo tóxico. O casamento está cancelado, anunciei em alto e bom som. E quanto a vocês dois, meu sorriso era o mais doce e venenoso que eu conseguia produzir. Espero que sejam muito felizes. E que o apartamento dela, onde vocês planejavam viver o romance de vocês, se refira ao minúsculo conjugado alugado da Laura, porque o meu apartamento, Daniel, você não pisa nunca mais. Laura começou a chorar histericamente. Você não pode fazer isso. Eu te amo, Dani. Diz pra ela. Daniel olhou para ela, depois para mim, o pânico estampado em cada linha do seu rosto. Ele parecia um servo paralisado pelos faróis de um caminhão. Nesse momento, Pedro, o irmão dele, que até então assistia a tudo com uma expressão sombria, deu um passo à frente. Ele era alto, imponente, e a semelhança com Daniel apenas realçava o quão patético o mais novo parecia naquele instante. Daniel, a voz de Pedro era grave, cortante. Você é uma vergonha para nossa família. E você, Laura, espero que aproveite bem esse anel. Parece que é a única coisa valiosa que vai sair dessa história toda. Ele se virou para mim, e seus olhos, antes duros, suavizaram-se. Sofia, você merece coisa muito melhor do que isso. Se me permite, eu te acompanho para fora desta celebração. Ele estendeu o braço para mim. Olhei para aquele gesto, para o apoio inesperado vindo de onde eu menos esperava. Olhei para Daniel e Laura, desmascarados, humilhados, o noivado deles começando da forma mais patética possível. E, com a cabeça erguida, aceitei o braço de Pedro. Com todo o prazer, respondi. Saímos de braços dados, deixando para trás o caos, os olhares chocados, os restos da minha festa de despedida de solteira e o casal de traidores no centro do furacão que eles mesmos criaram. Enquanto caminhávamos para o carro de Pedro, ouvi os gritos de Laura, as tentativas de Daniel de se explicar, e o burburinho indignado das minhas amigas. Mas, pela primeira vez naquela noite, eu sorri. Um sorriso genuíno, de alívio e, sim, de uma deliciosa sensação de justiça feita. No carro, o silêncio inicial foi quebrado por Pedro. Eu sinto muito, Sofia. De verdade. Meu irmão é um idiota. Não precisa se desculpar por ele, Pedro. Ele fez as escolhas dele. E você fez a sua. E que escolha, ele disse, com um meio sorriso admirado. Confesso que nunca vi nada parecido. Conversamos durante todo o caminho até minha casa. Ele foi gentil, respeitoso, e incrivelmente solidário. Descobri que o divórcio dele também tinha sido complicado, cheio de mentiras e decepções. Havia uma camaradagem inesperada entre nós, nascida das cinzas da traição. Nos dias que se seguiram, o inferno astral se instalou, mas para Daniel e Laura, não para mim. Cancelei todos os fornecedores do casamento, expliquei a situação para minha família, que ficou chocada, mas me apoiou incondicionalmente, e comecei o doloroso, mas necessário, processo de desfazer os laços. As redes sociais, claro, explodiram. Alguém na festa, obviamente, filmou o anúncio deles e a minha subsequente exibição do vídeo. Viralizou nos nossos círculos. Laura e Daniel viraram a piada da cidade, o casal fura-olho. Soube que o noivado deles não durou nem um mês. A pressão social, a vergonha, e provavelmente a falta do meu dinheiro e do meu apartamento para sustentar o romance deles, cobraram seu preço. Daniel, desempregado e desmoralizado, o jeitinho dele não funcionava mais, voltou a morar com os pais. Laura sumiu do mapa, deletou as redes sociais e, segundo boatos, mudou de cidade para escapar da humilhação. O anel de diamante, pelo que soube, era falso. Uma bijuteria barata que Daniel comprou para impressioná-la, provavelmente com o dinheiro que ele deveria estar usando para pagar o buffet do nosso casamento. E eu? A dor da traição demorou a cicatrizar, não vou mentir. Houve noites de choro, de raiva, de questionamentos. Mas, a cada dia, eu me sentia mais forte. Aquele episódio, por mais terrível que tenha sido, me libertou. Me libertou de um relacionamento que, agora eu via, já estava morto há muito tempo. Me libertou de uma amizade tóxica e unilateral. Pedro se tornou um grande amigo. Nossas conversas se tornaram frequentes, nossos encontros casuais evoluíram para jantares, depois para viagens de fim de semana. Ele me mostrou o que era ser valorizada, respeitada, amada de verdade, sem jogos, sem mentiras. Estamos juntos há 6 meses, e pela primeira vez em muito tempo, minha nuvem voltou a ser cor-de-rosa. Mas, desta vez, uma nuvem sólida, real, construída sobre honestidade e cumplicidade.
Às vezes, lembro daquela noite, da Sofia que teve sua festa transformada em pesadelo. E sorriu. Porque aquela Sofia, humilhada e traída, encontrou dentro de si uma força que nem ela sabia que possuía. E, no final das contas, quem saiu daquela história de braços dados com a felicidade, fui eu. E o telão? Ah, o telão nunca mais foi usado para nada além de sessões de cinema com um final feliz. O meu final feliz.